Olá, investidores, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Hoje eu vou falar a respeito de renda fixa. O meu forte são ações, eu gosto muito do mercado de renda variável, mas eu também gosto de estudar sobre renda fixa. Eu acho que ela tem uma utilidade muito importante, então vou falar um pouco a respeito dela hoje aqui. Especialmente eu vou falar a respeito de um fundo que, para mim, é um dos melhores fundos do Brasil de renda fixa, porque ele carrega algumas características que, somadas, o fazem extremamente útil numa carteira de investimento. Bem, para que serve renda fixa? Reserva de curto prazo, de emergência ou de segurança, planejamento de médio prazo, uma viagem que você vai fazer, ou está acumulando dinheiro para algum fim determinado, como trocar de carro, etc. Para longo prazo, ela também ajuda a compor a sua reserva global, tá certo? Numa coisa chamada de alocação de ativos. Então, é um dinheiro que vai ficar ali para você aproveitar oportunidades. Quando o mercado estiver mais favorável para entradas maiores, você vai poder pegar esse recurso e fazer aportes, por exemplo, em ações, em fundos imobiliários. Bem, é importante sim a renda fixa numa carteira do investidor, tá? Pela diversificação até, eu acho que isso é muito importante. E quando a gente fala em renda fixa, a gente faz algumas perguntas. Segurança. É óbvio que é um investimento que ele tem como característica forte a segurança, né? Você colocar o dinheiro ali, você não quer que aquele dinheiro desapareça, que você tenha risco ali de perder aquele dinheiro, de ter desvalorização do fundo. Existem rendas fixas, que eu já citei aqui no canal, você pode ver em outros vídeos a respeito do Tesouro Direto, especialmente os pré-fixados, que ainda tem uma volatilidade, tá certo? Mas eu estou falando a respeito aqui de risco, de você ter perdas. Então, é bom a gente procurar investimentos que tenham ou alguma garantia, certo? Ou algum tipo de forma de seleção que mitigue o risco. A própria diversificação em títulos diferentes já pode fazer esse serviço de diversificar risco. Liquidez é a capacidade de você pegar o dinheiro e transformar o investimento, desculpa, em dinheiro novamente, ou seja, sacar aquele investimento. E rentabilidade, que é o que aquilo realmente vai te remunerar. Geralmente a gente olha na renda fixa a comparação com o CDI, que é um índice que acompanha mais ou menos a taxa básica de juros. Eu também já falei isso no canal, tem vários vídeos se você quiser ver a respeito. Bem, o que a gente acha muitas vezes é que essas três características elas não são tão bem equilibradas. Então, algumas pessoas vão muito pela segurança, abrem um pouco mão da rentabilidade, outros já querem mais rentabilidade, pegam alguns investimentos um pouquinho mais arriscados, ou seja, com menos segurança. E também tem a questão da liquidez. Hoje, se você pegar, por exemplo, alguns CDBs, alguns LCA, LCIs, você consegue fazer investimentos que têm uma rentabilidade maior, só que você não tem acesso àquele dinheiro, ou seja, você tem que esperar o vencimento ou uma carência ali, 90 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos, tem uns até de 3, 4, 5 anos. Então, achar um investimento que componha todas essas características ao mesmo tempo não é uma tarefa tão simples assim. Mas eu fiz um pouco desse trabalho e eu vou compartilhar hoje aqui com vocês. Bem, nós vamos falar a respeito de um fundo chamado AZQuest Lucy, que é um fundo de investimento em cotas de outros fundos. Na verdade, ele investe no fundo Master, AZQuest Lucy Master, tá? E a AZQuest que faz, então, a manutenção aqui desse fundo, né? Ela que criou esse fundo. Eu acho que é uma gestora muito boa, inclusive muito competente. E vamos agora destrinchar as características especialmente deste fundo. Bem, o objetivo desse fundo é conseguir bater o CDI. Então, em rentabilidade, a gente já tem aqui pelo menos um norte. Por que esse fundo foi criado, né? Bater o CDI e ele vai misturar aqui títulos de crédito privado, certo? Que a gestora diz que são de alta qualidade, ou seja, a seleção é feita pela qualidade. Geralmente a gente fala aí pelo risco de crédito baixo, empresas boas pagadoras, que têm capacidade de honrar com os compromissos. E o público-alvo aqui são pessoas físicas, jurídicas, né, que querem bater o CDI. Isso aqui já é um diferencial. Quem vai investir como pessoa jurídica já tem alguma limitação para alguns tipos de investimento, né? Não é qualquer tipo de investimento que pode acessar, esse fundo acaba ficando disponível. E, obviamente, pessoas físicas também podem se beneficiar muito do investimento nesse fundo. Bem, as características aqui, taxa de administração de 0,4%. Bem, a gente tem que ponderar o seguinte, taxa de administração sozinha não quer dizer muita coisa. Se você pegar um fundo, por exemplo, DI, que ele pega 95% e aplica ali, por exemplo, em títulos de tesouro, qualquer 0,1, 0,2% ele vai impactar. Mas esse fundo ele está tentando trazer uma rentabilidade um pouco maior. Então vamos ver se esse 0,4% realmente está sendo bem pago, bem investido aqui, tá certo? Não tem taxa de performance.
A aplicação inicial é um pouquinho alta para muitos investidores no Brasil, que é R$ 5.000, mas se você já tem alguma reserva em renda fixa, é bom dar uma olhadinha nesse fundo como diversificação. E ele tem uma característica interessante, ó, ele quer bater o CDI e ele está querendo dar uma liquidez muito boa aqui. Né? Você pode solicitar o resgate até 2 horas da tarde, né, até as 14 horas, e você ter a cotização, ou seja, a entrega desse valor no dia seguinte, D+1, dia útil seguinte. Então, peraí. Parece que ele tem aqui já um quesito de segurança, porque é título de alta qualidade. Ele está querendo bater o CDI, então provavelmente a rentabilidade dele é boa. E ele tem uma liquidez boa, né? Porque às vezes você pega alguns CDBs que batem o CDI, só que tem liquidez já de 30 dias, carência de 30 dias, 6 meses, 1 ano, que seja. Vamos ver então se o fundo está entregando realmente o que ele está propondo aqui. Bem, como é que fica essa divisão, então? Título de crédito privado pega em 40% do fundo, operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, ou seja, já diminui um pouquinho o risco, 36%, títulos públicos federais, 12%. Diga-se de passagem, isso aqui para mim é o que dá um pouco mais de liquidez para esse fundo, porque o fundo ele é grande, ele tem um patrimônio já bilionário, tem alguns bilhões ali sobre investimento. Se uma parte boa desses bilhões está em títulos públicos, isso já torna a liquidez um pouco mais facilitada. Isso permite ao fundo não ter que sair vendendo títulos privados para conseguir entregar o dinheiro para quem está resgatando cotas. Então já é que dá sim uma certa mistura aqui que vai ao mesmo tempo entregar pelos títulos de crédito privado que tem um pouco mais de risco a segurança maior e por outro lado ele dá a liquidez por causa desses títulos públicos federais, tá certo? Tem uns outros tipos aqui de depósito, cota de fundo de investimento, tá? E o risco? Bem, a administradora desse fundo, ela gosta de ranquear, né, os fundos dela por risco. E ela põe o risco aqui numa escala de 1 a 5 em 3,2. Eu imagino que pelo fato de ter crédito privado, pelo fato de estar no Brasil, que tem algum risco já de crédito, isso não é um risco tão baixo, eu sei, mas é um risco interessante, sim, pela seleção que é feita de títulos aqui privados. Bem, isso aqui é um gráfico de rentabilidade. Você vê aqui em linha azul o fundo, linha cinza o CDI, e realmente desde 2015 para cá a gente tem batido, o fundo tem batido o CDI. E um dado interessante, esse fundo fechou 39 meses acima do CDI e ele só perdeu para o CDI em 3 meses, ou seja, bem, o objetivo parece estar sendo cumprido aqui do fundo, né? E a rentabilidade aqui já descontada as taxas de administração, a gente vê que desde o seu início ele rendeu 40,71%, né? No finalzinho ali de 2015, dezembro de 2015 para cá, isso aqui foi até maio agora de 2019, e o CDI 37,79%. Deu 108% do CDI. A meta dele, salvo engano, é 107% do CDI. Essa é a marca que eles procuram encontrar. Então eles ficam ali calibrando, né? O gestor fica calibrando ali, colocar um pouco mais de rentabilidade para conseguir bater um pouquinho o CDI. Interessante, eles têm conseguido fazer isso. Pode parecer pouco, né? 3%, mas no longo prazo qualquer ajuda é bem-vinda, né? Para a gente aumentar ali, a rentabilidade da nossa carteira. E eu acho que ele tem feito um bom trabalho. Bem, 108% do CDI, tá? Muito interessante. Então, esse é um vídeo curto, né? Eu estou querendo só colocar aqui algumas colocações sobre como que a gente pode achar melhores possibilidades de investimento em renda fixa. Esse fundo já está com um patrimônio um pouquinho grande. De praxe, os fundos, quando ficam muito grandes no Brasil, fecharem capital para novas captações, mas ele ainda está aberto, ainda dá para captar, você ainda pode aproveitar a oportunidade, ele tem já algumas plataformas aí para investimento, tá certo? Bem, isso é a nossa contribuição. Algumas pessoas me perguntaram sobre renda fixa, o que eu gosto. Esse fundo realmente ele é interessante. Tem que lembrar que fundos de investimento não são garantidos pelo FGC. Isso é um dado importante. Então, a partir do momento que você vai investir via fundo, você tem que lembrar que a seleção que o fundo faz dos títulos, aonde ele está colocando dinheiro, isso realmente é muito importante para você ter a análise correta de risco, certo? Eu acho que na composição de uma carteira de renda fixa, esse fundo pode realmente ajudar a melhorar um pouquinho a rentabilidade e também tem o acesso da capacidade de resgatar, que é a liquidez do fundo. Espero que tenham gostado. Falem aí no comentário o que vocês estão achando, tá? Dê o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Até mais, tchau, tchau.